Enfermeira frágil enfrenta humilhação de médico, mas sua revelação surpreendente muda tudo. Ana sempre foi conhecida por sua dedicação no Hospital São Lucas, no coração de São Paulo. A rotina era intensa, corredores barulhentos, pacientes aflitos e aquele cheiro inconfundível de antisséptico no ar. Mas nada a preparou para o que viveria naquela manhã fatídica. O Dr. Carvalho, um médico renomado e temido, adentrou a sala como um tornado. Sua presença imponente rapidamente silenciou todos à sua volta. Com os olhos frios como aço, ele se voltou para Ana, que segurava um prontuário. Realmente, Ana, você é a pior enfermeira que este hospital já viu. Não sabe nem ler uma receita médica, disparou, enquanto a equipe ao redor contorcia-se em murmúrios de espanto. O calor do constrangimento arrepiou sua pele e um nó se formou em sua garganta. Após horas de trabalho sob a pressão constante, Ana decidiu que já tinha chegado. Enquanto organizava os registros dos pacientes, seus dedos hesitaram sobre um arquivo. Era de um dos pacientes tratados pelo Dr. Carvalho. Ao abrir, algo chamou sua atenção. Uma anotação antiga sobre um acidente trágico que envolvia a família do médico. Com o coração acelerado, ela começou a investigar, seus pensamentos fervilhando. O que era aquele segredo? A sensação de que havia algo mais, um mistério pulsando sob a superfície da arrogância de Carvalho, a consumia. Durante a tarde, a chuva caía lá fora, criando uma atmosfera pesada e carregada. A tempestade estava apenas começando. Ana não conseguiu resistir. Em um acesso de coragem, seguiu os registros em busca da verdade, descobrindo um relato horrendo sobre a morte de um filho do Dr. Carvalho em um acidente de carro. Ele estava no volante. Enquanto as informações se desenrolavam em sua mente, Ana sentiu a dor daquele homem, que mesmo por trás da máscara de soberania, escondia uma fraqueza insanável. Sussurros se espalhavam pelos corredores. Era quase como se o hospital inteiro estivesse em polvorosa. Ela se sentiu presa entre duas realidades: a injustiça que sofria e a dor que sentia pelo homem que a feria. Os olhares de reprovação de alguns colegas a acompanhavam. O ambiente estava carregado. Ana lutava contra suas emoções. Como poderia, agora que conhecia o passado negro de Carvalho, não sentir empatia? A culpa a consumia enquanto ela se via dividida entre a vontade de se vingar e a compreensão por aquele que tanto a oprimia. Ela sabia que tinha em mãos uma arma poderosa. O que fazer com esse conhecimento? Anotar em uma revista que poderia mudar suas vidas ou guardá-lo, preservando o que restava de sua carreira? O dilema moral a destruiu e a batalha interna feriu sua alma. Ana se destacou no meio do tumulto, enquanto a decisão se aproximava como uma sombra ameaçadora e o eco das vozes ao seu redor se tornava cada vez mais distante. Enquanto a tempestade rugia lá fora, uma pergunta ecoou em sua mente. Qual seria o preço de sua decisão? Entre a vingança e a compaixão, o que realmente a definiria? O coração dela disparou e, com certeza, aquilo mudaria tudo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
Enquanto a tempestade rugia lá fora, o coração de Ana pulsava com uma mistura de medo e empatia. Ela sabia que a revelação sobre o passado do Dr. Carvalho poderia mudar tudo. Mas, antes que conseguisse decidir como usá-lo, um grito ecoou pelos corredores do hospital, cortando o silêncio pesado como uma faca. Socorro! Alguém, por favor! A voz era desesperada. Ana imediatamente se virou e correu em direção ao som. O clima de tensão se intensificou. Colegas e enfermeiros se aglomeravam, o pânico estampado em seus rostos. O que estava acontecendo? Ana empurrou a multidão e parou em seco ao ver o que se desenrolava à sua frente. O Dr. Carvalho estava no chão, o rosto pálido e olhos arregalados. Uma enfermeira tentava estabilizá-lo, mas ele estava sem ar, a mão pressionando o peito como se estivesse sendo esmagado. A cena era surreal. O homem que sempre destilava poder e controle estava agora vulnerável, à mercê da saúde que uma vez dominou com mão firme. Alguns murmúrios começaram a surgir entre os presentes. O que aconteceu? Ele teve um ataque? Ana sentiu sua garganta secar. Algo dentro dela lutava entre a dor pelo homem que sempre a humilhou e o desejo de ficar indiferente, de se afastar apenas um pouco e deixar a cena acontecer. Mas uma voz interna gritou, empurrando-a para na frente. Ela foi até ele. Dr. Carvalho, estou aqui. Respire fundo comigo. Os olhos dele buscaram. Dela, perdidos e cheios de medo. Era a primeira vez que Ana via vulnerabilidade real nele, e não apenas a máscara de arrogância que ele usava todos os dias. Por um momento, a raiva desapareceu. Aquela poderosa figura, frequentemente cruel, se tornara um homem comum, desamparado. Mas o que lhe chamou a atenção foi a expressão de um enfermeiro ao lado. Ele parecia branco como a cal. Ana notou a maneira como ele olhava para o Dr. Carvalho, como se estivesse em choque. O que foi? Ana indagou, o pânico crescendo. O homem finalmente respondeu, com um tom de voz tremendo. Aconteceu uma coisa horrível. Ele não sabia. Ninguém sabia. As palavras dele pairaram no ar, e Ana sentiu um frio na espinha. Que ninguém sabia. O enfermeiro hesitou, como se temesse as consequências de seu relato. O filho dele, a morte do filho, não foi um acidente. Foi um assassinato. E o Dr. Carvalho, ele estava envolvido de alguma forma. Ana sentiu o mundo desabar ao seu redor. A revelação sacudiu sua compreensão de tudo. Ela se lembrou dos murmurinhos no hospital, das histórias sussurradas nos intervalos. As mãos dela tremiam, e o nó na garganta voltou a se formar. O que quer que houvesse por trás daquela tragédia estava agora lançado sob uma nova luz. O passado do médico não apenas explicava sua arrogância, mas também sugeria um segredo sombrio que poderia explicar sua dor. Assim que os paramédicos chegaram, levando o Dr. Carvalho em uma maca, a confusão tomou conta do ambiente. Ana se sentiu perdida. O pesar por seu passado e a culpabilidade por se sentir aliviada estavam em guerra dentro dela. O que fazer agora? O que significava tudo aquilo? E o manancial de informações, segredos e dores que agora a cercavam. A escolha que estava prestes a fazer tinha um novo peso. Entre compaixão e a busca por justiça, o destino dos dois poderia estar se entrelaçando de uma forma que ninguém poderia imaginar. Enquanto Ana observava a ambulância desaparecendo sob a tempestade, a mente dela fervilhava com perguntas e possibilidades. Ela percebeu que havia se aprofundado em uma trama muito mais complexa do que apenas suas interações. Agora, uma sombra pairava sobre eles. O que mais estavam escondendo? E no fundo de sua alma, a pergunta permanecia: até onde ela iria nessa busca pela verdade? Enquanto Ana observava a ambulância desaparecer sob a tempestade, seu coração batia forte, mergulhado em confusão. A luta interna entre compaixão e dor se intensificou,
mas antes que pudesse encontrar uma resposta, um novo grito cortou o ar. Tem que vir rápido. Precisamos de ajuda. Ana virou-se rapidamente. Seus instintos de enfermeira acionados. Seguiu a voz até uma sala onde um dos pacientes, um idoso que havia sido internado por complicações respiratórias, agora tinha dificuldades para respirar. O chão estava coberto de equipamentos e os enfermeiros tentavam estabilizá-lo. O caos reinava. Desculpa, preciso de mais alguém para me ajudar aqui. Uma enfermeira gritou enquanto lutava para manter o idoso acordado. Ana se aproximou, sua mente focada apenas no homem. As memórias da manhã ainda estavam frescas, mas ela não tinha tempo para hesitar. A urgência pulsava no ambiente. Assim que entrou na sala, olhou para a tela do monitor. Os batimentos cardíacos do paciente estavam caindo. Ana pegou o oxigênio e preparou-se para agir. Mas quando olhou de novo, um lampejo na mesa chamou sua atenção. Era um celular e a tela estava acesa. O contato enfatizava uma conversa em andamento. A verdade deve vir à tona. Ele precisa saber o que aconteceu. Ostentava o nome, Carvalho. Ana sentiu um frio na espinha. O quê? Isso não fazia sentido. A inquietação de descobrir mais tomou conta dela. O que o Dr. Carvalho estava escondendo? O que a mensagem queria dizer? Enquanto os enfermeiros tentavam estabilizar o paciente, Ana hesitou. Deveria ignorar a mensagem ou investigar? Um grito desesperado da enfermeira a despertou. Ela precisava agir. Então respirou fundo, deixou o celular de lado e se lançou para ajudar. Vamos, uma compressão torácica de cada vez, ela disse, sua voz firme. Mas sua mente ainda preocupada com a mensagem que não conseguia ignorar. Finalmente, após uma luta árdua, o paciente começou a responder. Os batimentos cardíacos estabilizaram e as cores começaram a voltar ao rosto do idoso. Um alívio momentâneo percorreu a sala, mas não durou muito. Com a adrenalina que havia passado, Ana sentiu a pressão de seus próprios pensamentos. Assim que o médico responsável chegou e tomou conta da situação, Ana decidiu que não podia esperar. Pegou o celular, discretamente olhou para a tela e deslizou para abrir a conversa. O olhar dela se arregalou. A mensagem mais recente dizia: "Deixe que ela descubra. Não posso esconder mais. A morte do meu filho nunca foi acidente. Você vai pagá-las." O que significava aquilo? A cabeça de Ana girou. Como assim? A trama parecia desenrolar, e tudo estava indicando que nem tudo na vida do Dr. Carvalho era o que parecia. Um assassinato? Isso era muito mais do que apenas um trágico acidente. Não foi só o Dr. Carvalho que carregava um segredo. Faltava algo, uma conexão aterrorizante entre eles, onde o passado se entrelaçava com o presente, e agora, com um novo sentido de urgência, Ana percebeu que estava mais perto da verdade do que poderia imaginar. Diante de tantas revelações, a dúvida retornou. E se a mensagem fosse sobre ela também? Essa descoberta poderia mudar tudo. O que exatamente Carvalho quis dizer com "vai pagá-las"? E quem mais estava envolvido nessa história tortuosa? A tempestade parecia agora ecoar no interior de Ana. As nuvens de seu passado e presente se sobrepunham. E a pergunta pairava: até onde ela iria para desenterrar a verdade? O peso da revelação caía sobre seus ombros enquanto o hospital se tornava um labirinto de segredos. E a busca por respostas apenas começava. Enquanto Ana observava a ambulância desaparecer sob a tempestade, seu coração batia forte, mergulhado em confusão. A luta interna entre compaixão e dor se intensificava, mas antes que pudesse encontrar uma resposta, um novo grito cortou o ar. "Tem que vir rápido, precisamos de ajuda." Ana virou-se rapidamente,
seus instintos de enfermeira acionados. Ela seguiu a voz até uma sala onde um dos pacientes, um idoso internado por complicações respiratórias, estava em apuros, com a dificuldade de respirar aumentando a cada segundo. O chão estava coberto de equipamentos, e os enfermeiros lutavam para estabilizá-lo. O caos reinava. Desculpa, precisa de mais alguém para ajudar aqui. Uma enfermeira gritou, tentando manter o velho acordado. Ana se aproximou, sua mente focada apenas no homem. As memórias da manhã ainda estavam frescas, mas ela não tinha tempo para hesitar. A urgência pulsava no ambiente. Pegou o oxigênio e preparou-se para agir. Contudo, antes de se concentrar, olhou para o monitor. Os batimentos cardíacos do paciente caíam rapidamente. Então viu algo brilhar na mesa. Era um celular. A tela estava acesa. Mas não era apenas qualquer celular. O contato exibido era o nome Carvalho. Uma onda de frio percorreu sua espinha. O que o Dr. Carvalho estava escondendo? A inquietação crescia dentro dela, mas havia vidas em risco agora. Forçou-se a manter o foco, mas uma voz interna a puxava em direções opostas. Ela se lançou para ajudar. Uma compressão torácica de cada vez, dizia, firme. A adrenalina subia. Finalmente, depois de uma luta árdua, o paciente começou a responder. Os batimentos se estabilizaram e as cores voltaram ao seu rosto. Um alívio momentâneo surgiu na sala. Mas a tempestade da mente de Ana ainda a dominava. Assim que o médico responsável chegou e tomou conta da situação, não conseguiu resistir. Pegou o celular, deslizou para abrir a conversa e se deparou com uma troca de mensagens que fez seu coração parar. A verdade deve vir à tona. Ele precisa saber o que aconteceu. O que isso significava? Sua cabeça girava. A história do Dr. Carvalho ganhava novos contornos. Mas antes que pudesse processar tudo, um barulho ensurdecedor ecoou pelo hospital. Um alerta de emergência. No momento, as luzes começaram a piscar e um aviso soou. Evacuação imediata do andar. Todos devem sair agora. O pânico tomou conta. Enfermeiros e médicos corriam. Ana focou no idoso, agora estável, mas seu coração tamborilava. Então, no meio do caos, o que parecia um som de explosão estremeceu o chão sob seus pés. As paredes vibraram e em um instante o teto da sala desabou. Um clarão iluminou a escuridão. A visão de Ana se embaciou. O que estava acontecendo? Desorientada, ela viu colegas gritando. O cheiro de fumaça começou a invadir o ar. Preocupada, ela verificou se o herói estava em segurança. Mas antes que pudesse agir, ela percebeu algo. Uma sombra se movia entre os destroços, e no meio da fumaça, uma figura emergiu. Era o Dr. Carvalho, com o rosto coberto de sujeira e os olhos arregalados, mas havia algo mais que a pegou de surpresa. Nas suas mãos, ele segurava uma arma. O olhar de Ana se arregalou. O que ele estava fazendo ali? A sala, agora em ruínas, parecia estar em chamas. Os gritos de desespero crescendo à sua volta. Você não pode descobrir. Eles não podem saber. Ele gritou. Mas a confusão era total. O pânico tomou conta de Ana. Como ele estava ali? E o que significava tudo isso? Sua mente em tumulto, Ana percebeu que o Dr. Carvalho não apenas levava segredos sobre o passado, mas que ele poderia estar envolvido em algo muito mais sinistro. O peso da revelação atingiu em cheio. O que ela faria agora? A fumaça se tornava mais densa e a luz no fundo da sala piscava. Seu coração acelerou. Em meio a tudo aquilo, uma única pergunta ecoou em sua mente. Quantas vidas estavam em jogo? E quem realmente era o Dr. Carvalho? A busca pela verdade agora se tornara uma luta pela sobrevivência. O hospital, antes familiar, se tornara um labirinto de segredos e mentiras.
e Ana sabia que nada seria como antes. Enquanto Ana observava a figura de doutor, Carvalho se contorcendo em meio à fumaça. Seu coração disparado lutava contra a lógica. Ele erguia a arma, e o ambiente ao redor dela parecia se desintegrar. "O que você está fazendo?" gritou, a voz embargada. O pânico dominava a sala. Os gritos de evacuação ecoavam nas paredes, enquanto o calor crescente envolvia-os como uma jaula. Mas a tensão não estava apenas na situação, havia um horror ainda maior se aproximando. Com um gesto apressado, Carvalho apontou a arma para a direção da porta. "Ninguém pode saber sobre o que aconteceu com meu filho." Sua expressão era de desespero e raiva, como se esperasse que os outros o atacassem. O que ele queria dizer? Ana sentiu um frio na espinha, porque ele estava tão descontrolado. A fumaça a atingia, mas as palavras dele reverberavam mais forte. Se ele estivesse assim, era porque outros sabiam algo que não devia. O passado do médico havia se entrelaçado de forma assustadora com o presente. Mas, então, do fundo do corredor, um homem encapuzado surgiu, escuridão contrastando com a cena caótica. "É hora de acabar com isso, Carvalho." A voz do homem era firme, sem medo. O que estava acontecendo? Ana sentiu suas pernas tremerem. A situação estava prestes a explodir. "Você não pode fugir para sempre", gritou o homem, e em um movimento rápido avançou, fazendo o Dr. Carvalho disparar o tiro. O som ensurdecedor ecoou pelo espaço. Um momento congelado. A bala não encontrou o alvo. A figura encapuzada desviou e caiu ao chão. Um baque pesado que ecoou como um trovão, mas havia algo familiar naquele corpo. Ana se aproximou descontrolada. Era um dos médicos do hospital, o Dr. Vinícius, seu colega e amigo. O mundo dele desabou, porque ele estava ali. O clima carregado de tensão se tornava ainda mais opressivo. A fumaça subia, e Ana tentou ver mais claramente. Carvalho estava em choque, a arma agora balançando em suas mãos. Ele se movedou em direção a Vinícius. Mas antes que pudesse fazer algo, Ana gritou: "Não, para! Ele é um médico, não pode ficar assim." Vinícius gemeu, o rosto pálido, e os colegas ao redor começaram a gritar pedindo ajuda. "Chama a equipe de emergência." Alguém berrou, mas a confusão tomou conta. Ana sabia que havia algo de muito errado ali. Ela olhou para Carvalho, que parecia uma sombra do homem que uma vez conheceu. Você estava por trás de tudo, não é?" O peso das palavras a preencheu. Com um movimento rápido, Carvalho desequilibrou-se, deixando a arma escorregar. "Não, não foi assim. Eles não podem saber. Não pode acontecer." E então, em um gesto desesperado, Carvalho ergueu a mão, como se estivesse prestes a se ferir. Ana gritou. O momento crucial levou tudo ao extremo. Antes que seus sentidos conseguissem processar, a cena explodiu em caos. De repente, as sirenes da polícia cortaram o ar. A pressão de um mundo que parecia desabar. A entrada do hospital estava cercada. As vozes de policiais ecoavam, e cada um deles parecia saber que o vilão da história estava ali, bem à sua frente. Os olhares que se voltaram para Ana eram pesados com julgamento. Ela percebeu que todos estavam observando. A tensão pairava no ar. E, no meio daquela confusão, algo dentro dela se quebrava. As peças do quebra-cabeça que tanto tentara unir estavam se espalhando a cada segundo. "Você não entende. O passado do meu filho é tudo uma mentira", Carvalho gritou, a voz entrecortada pela dor. Mas o que ele queria dizer? O que havia de verdade nisso tudo? E por que Vinícius estaria tão envolvido nisso? A cada segundo, uma nova camada de segredos se desdobrava. A urgência, dentro dela, aumentava como uma onda. E então, em meio a tudo isso,
uma figura familiar apareceu entre os policiais. Era Clara, irmã de Ana. Mas o que ela estava fazendo ali? Ana estava confusa. Clara olhou diretamente para Ana, os olhos cheios de algo que ela não conseguia decifrar. A tensão cresceu, aumentando o labirinto de incertezas. O que mais estava escondido? 3 vidas se entrelaçando. Quem realmente estava no comando dessa história? Dr. Carvalho, Vinícius e agora Clara. As peças se moviam em um jogo perigoso. Queria entender, mas a verdade parecia cada vez mais distante e mais complicada. O que mais havia ali? A fumaça envolvia tudo, e com ela, o dilema mais profundo de todos. Até onde cada um estava disposto a ir em nome da verdade? O que Carvalho sabia? E, principalmente, como Ana entraria nesse labirinto? A resposta estava a um passo, e mesmo assim, cada vez mais longe. Enquanto a fumaça envolvia cada canto do hospital, Ana sentia seu coração disparar. A presença do Dr. Carvalho, com a arma em mãos, mudava tudo ao seu redor. A tensão no ar era palpável, e os gritos continuavam a ecoar. Mas havia algo mais, algo que se escondia nas sombras. Clara avançou, sua expressão confusa e tensa. Ana, você não deve, ela começou, mas a urgência do momento fez com que Ana ignorasse as palavras da irmã. O choque pela aparência do doutor Carvalho misturava-se ao desespero por saber que tudo aquilo estava prestes a acabar mal. Ele precisa saber, gritou Carvalho. Mas antes que pudesse articular qualquer palavra, Vinícius tentou se arrastar, ferido e pálido. O que diabos estava acontecendo? Ana viu o desespero nos olhos de seu colega, e a necessidade de agir se intensificou. A sala parecia uma câmara de caos, onde cada segundo contava. Calma, Carvalho. Ninguém precisa se machucar. Vamos conversar. Ana tentou apaziguar, mas a tensão estava prestes a explodir. E então, em um momento de horror, a figura encapuzada, que parecia ter desaparecido, reapareceu. Desta vez, era diferente. Ele não estava sozinho. Outros homens apareceram, e todos eles estavam armados. A verdade acaba aqui, um deles gritou, enquanto o pânico se espalhava como um fogo em palha seca. Ana sentiu o estômago revirar. Não era apenas uma briga entre Carvalho e Vinícius. Isso era maior, mais sombrio. O homem de capuz parecia estar em comando, e o medo real ali estava. Vocês não deveriam ter vindo até aqui. Ele se aproximou de Carvalho, que balançava a cabeça em negação. Foi você quem os fez agir assim. Não restou escolha. As palavras cortavam razoavelmente o silêncio. O que era esse segredo tão perturbador que levava a todo esse drama? Ana sentiu o peso de uma verdade nas mãos. Ela não estava apenas diante da fraqueza de um homem. Estava diante de um vasto esboço de traição e dor. E sem querer, agora sua irmã Clara também estava no meio disso tudo. O olhar desconfiado de Clara cruzou com o dela. Era um momento de entendimento silencioso, mas carregado de tensão. Ana não sabia se Clara entendia o perigo em que estavam. Vocês se esqueceram de quem realmente importa. A voz do encapuzado era ameaçadora. Ele se virou para Ana e Clara. Uma enfermeira e uma mera coadjuvante. O que vocês têm a ver com isso? Sem pensar, Ana respondeu. Estamos aqui para ajudar. A sua voz soava mais firme do que se sentia, mas a reação foi instantânea. O homem avançou e, em um movimento rápido, uma explosão de luz clareou o ambiente. Um tiro foi disparado e o silêncio se rompeu em gritos e desespero. A cena se desenrolou em câmera lenta. Ana sentiu seu coração congelar. A bala não pegou ninguém, mas atingiu uma parede próxima. Com o estrondo, a estrutura pareceu vacilar, e então um segundo disparo ecoou. Ana seguiu o som.
o horror a atingindo como um golpe. O homem de capuz estendeu a arma para Carvalho novamente. Você fez isso, e agora pagará. Ele rosnou. E antes que alguém pudesse reagir, uma voz alta cortou o ar. Parem! Somente parem! Era o médico-chefe do hospital, que havia chegado não só para auxiliar no caos, mas para proteger sua equipe. Ele gritou, mas o cenário já havia se tornado um campo de batalha. Nesse instante, tudo o que Ana conhecia parecia desmoronar. Mas o pior estava por vir. Enquanto todos se concentravam no confronto, algo grande ecoou no fundo da sala. Uma explosão. O teto começou a desabar em uma chuva de entulho e fumaça. O calor se intensificou. Entre a poeira e o caos, Ana ouviu um grito que gelou seu sangue. Clara, ouvindo. O chamado desesperado, Ana virou-se, mas a visão era obstruída. E então, do nada, uma mão surgiu na fumaça, puxando Clara para fora. O homem encapuzado não estava sozinho. Outros apareceram e começaram a arrastar Clara. O pânico tomou conta de Ana. O que estava acontecendo? Não, soltem ela! A voz dela soou como um eco na confusão. Mas as figuras encapuzadas estavam se retirando. O ambiente envolto em confusão, sons caóticos e a urgência do perigo encolhiram tudo. Ana sentiu seu coração parar. Tudo parecia uma tela desfocada, e a única coisa que ela sabia era que Clara estava em perigo. Clara! Gritou, mas o som se perdeu no tumulto. O que mais estava em jogo? Por que estava acontecendo? Quem? Realmente era o Dr. Carvalho? E o que ele escondeu? As perguntas ecoaram em sua mente enquanto as chamas começaram a se espalhar. A luta pela verdade se tornava uma corrida contra o tempo, e a escuridão se aproximava. A vida de sua irmã, a história do passado e suas fraquezas estavam todas entrelaçadas em uma rede de segredos. E a única certeza que Ana tinha era: ela precisava descobrir a verdade, antes que fosse tarde demais. Enquanto a fumaça envolvia cada canto do hospital, Ana sentia seu coração disparar. A presença do Dr. Carvalho com a arma em mãos mudava tudo ao seu redor. A tensão no ar era palpável, e os gritos continuavam a ecoar. Mas havia algo mais, algo que se escondia nas sombras. Clara avançou, sua expressão confusa e tensa. Ana, você não deve. Ela começou, mas a urgência do momento fez com que Ana ignorasse as palavras da irmã. O choque pela aparência do Dr. Carvalho misturava-se ao desespero, por saber que tudo aquilo estava prestes a acabar mal. Ele precisa saber, gritou Carvalho, mas antes que pudesse articular qualquer palavra, Vinícius tentou se arrastar, ferido e pálido. O que diabos estava acontecendo? Ana viu o desespero nos olhos de seu colega, e a necessidade de agir se intensificou. A sala parecia uma câmara de caos, onde cada segundo contava. Calma, Carvalho. Ninguém precisa se machucar. Vamos conversar. Ana tentou apaziguar, mas a tensão estava prestes a explodir. E então, em um momento de horror, a figura encapuzada, que parecia ter desaparecido, reapareceu. Desta vez, era diferente. Ele não estava sozinho. Outros homens apareceram, e todos eles estavam armados. A verdade acaba aqui, um deles gritou, enquanto o pânico se espalhava como um fogo em palha seca. Ana sentiu o estômago revirar. Não era apenas uma briga entre Carvalho e Vinícius. Isso era maior, mais sombrio. O homem de capuz parecia estar em comando, e o medo real ali estava. Vocês não deveriam ter vindo até aqui. Ele se aproximou de Carvalho, que balançava a cabeça em negação. Foi você quem nos fez agir assim. Não restou escolha. As palavras cortavam razoavelmente o silêncio. O que era esse segredo tão perturbador que levava a todo esse drama? Ana sentiu o peso de uma verdade nas mãos. Ela não estava apenas diante da fraqueza de um homem. Estava diante de um vasto esboço de traição e dor. E sem querer, agora sua irmã Clara também estava no meio disso tudo.
O olhar desconfiado de Clara cruzou com o dela. Era um momento de entendimento silencioso, mas carregado de tensão. Ana não sabia se Clara entendia o perigo em que estavam. Vocês se esqueceram de quem realmente importa. A voz do encapuzado era ameaçadora. Ele se virou para Ana e Clara, uma enfermeira e uma mera coadjuvante. O que vocês têm a ver com isso? Sem pensar, Ana respondeu. Estamos aqui para ajudar. A sua voz soou mais firme do que se sentia. Mas a reação foi instantânea. O homem avançou e, em um movimento rápido, uma explosão de luz clareou o ambiente. Um tiro foi disparado e o silêncio se rompeu em gritos e desespero. A cena se desenrolou em câmera lenta. Ana sentiu seu coração congelar. A bala não pegou ninguém, mas atingiu uma parede próxima. Com um estrondo, a estrutura parecia vacilar. E então um segundo disparo ecoou. Ana seguiu o som, o horror a atingindo como um golpe. O homem de capuz estendeu a arma para Carvalho novamente. Você fez isso e agora pagará, ele rosnou. E antes que alguém pudesse reagir, uma voz alta cortou o ar. Parem, somente parem. Era o médico-chefe do hospital, que havia chegado não só para auxiliar no caos, mas para proteger sua equipe. Ele gritou, mas o cenário já havia se tornado um campo de batalha. Nesse instante, tudo que Ana conhecia parecia desmoronar. Mas o pior estava por vir. Enquanto todos se concentravam no confronto, algo grande ecoou no fundo da sala. Uma explosão. O teto começou a desabar em uma chuva de entulho e fumaça. O calor se intensificou. Entre a poeira e o caos, Ana ouviu um grito que gelou seu sangue. Ouvindo o chamado desesperado, Ana virou-se, mas a visão era obstruída. E então, do nada, uma mão surgiu na fumaça, puxando Clara para fora. O homem encapuzado não estava sozinho. Outros apareceram e começaram a arrastar Clara. O pânico tomou conta de Ana. O que estava acontecendo? Não! Soltem ela! A voz dela soou como um eco na confusão. Mas as figuras encapuzadas estavam se retirando. O ambiente envolto em confusão, sons caóticos e a urgência do perigo engoliram tudo. Ana sentiu seu coração parar. Tudo parecia uma tela desfocada, e a única coisa que ela sabia era que Clara estava em perigo. Clara! Gritou, mas o som se perdeu no tumulto. O que mais estava em jogo? Por que isso estava acontecendo? Quem realmente era o Dr. Carvalho? E o que ele escondeu? E então, em um desespero não contido, Ana decidiu agir. Com um grito de força, ela avançou em direção aos homens que seguravam Clara. Então, um deles, o que parecia ser o líder, virou-se rapidamente, colocando a arma na direção dela. Não se aproxime se não quiser que sua irmã saia ferida. Ele rosnou, e algo na voz dele pareceu despertar um receio profundo em Ana. Por favor, não machuquem ela. O que vocês querem? Ana implorou, desesperada, mas a resposta que recebeu a deixou sem palavras. O homem encapuzado baixou a arma por um segundo, e um riso frio ecoou. Vocês não entendem. Isso tudo é um jogo, e vocês são as peças. E se não se comportarem, a próxima vítima pode ser sua irmã, ou você mesma. A revelação a golpeou como um soco no estômago. Estava claro, não se tratava apenas de um problema entre médicos e enfermeiros. A verdade havia se tornado uma questão de vida ou morte. Então, o horizonte de toda a história começou a mudar. Ana olhou para Carvalho, que agora parecia mais uma sombra do que um homem. O que ele sabia? Ele não estava apenas envolvido na dor. Ele era parte do labirinto. E no momento em que essa verdade se instalou, tudo que Ana pensava que entendia se desfez como poeira no vento. O homem de capuz piscou para Carvalho, um sinal que fez o médico tremer. Estamos prontos para expor tudo. É hora de ele se decidir. E talvez seja a última chance. O ar parecia ter parado. O que Carvalho fazia? O que ele realmente ocultava? Ana sentiu o chão sob seus pés tremeram.
A luta pela verdade não era apenas sobre eles. Era uma questão de sobrevivência, e o destino de Clara estava atado de forma indissociável ao segredo do Dr. Carvalho. Uma única pergunta não parava de ecoar em sua mente. Até onde Carvalho iria para proteger seu passado? E o que custaria a todos ali? Enquanto a tensão pairava, Ana sentiu o peso da situação esmagando seu peito. O homem encapuzado estava ali, controlando cada movimento. Com os olhos fixos na arma, ela sabia que qualquer movimento em falso poderia custar tudo. A palavra jogo ressoava em sua mente. Mas que tipo de jogo era este? E por que Clara estava atraída para esse labirinto? Você não sabe o que está fazendo. Ana tentou se manter firme, mas sua voz vacilava. O homem de capuz sorriu de forma implacável, quase divertida com o desespero dela. Mas a maior revelação ainda estava por vir. De repente, Carvalho, que até então parecia paralisado pela pressão, tomou coragem. Basta! Ele gritou, sua voz ecoando pelos escombros. Se você quer a verdade, vamos acabar com isso de uma vez por todas. Então, para o choque de todos, ele apontou para Ana e Clara, a mão tremendo. A verdade é que elas não têm nada a ver com isso. Uma série de reações cruzou o rosto de todos ali. A tensão atingiu um pico insuportável. O que Carvalho queria dizer? Mas o homem encapuzado não dava espaço para mais perguntas. Ele avançou, e a expressão dele era de pura fúria. Clara começou a gritar. Nesse momento, um barulho ensurdecedor cortou o ar. As portas se abriram, e mais policiais entraram. A confusão tomou conta da cena. Ena de choque, Ana viu seu irmão, Marcelo, também policial, na linha de frente. Ele havia vindo para ajudar, mas as condições mudaram rapidamente. Todo mundo para o chão, Marcelo ordenou, mas os gritos e a fumaça tornaram as palavras quase inaudíveis. O homem encapuzado olhou para Carvalho com um olhar que parecia um aviso. Então, em um movimento vertiginoso, virou a arma em direção a Marcelo. A cena congelou. O mundo inteiro girava em câmera lenta. Não, Marcelo! Ana gritou, a voz rasgada pela preocupação. E foi nesse curto espaço de tempo que tudo se transformou. O encapuzado disparou. O estrondo reverberou. Ana sentiu um aperto no peito e o mundo pareceu escurecer por um instante. Mas, para sua surpresa, ao invés de Marcelo ser atingido, o tiro acertou o próprio homem encapuzado, que caiu no chão. A confusão virou um verdadeiro caos. As sirenes da polícia ficaram ensurdidoras. Depois de algumas batidas secas, o encapuzado estava estirado, sem vida. Um silêncio pesado seguiu, até que os primeiros olhares se voltaram para o corpo inerte. Ana respirou fundo, a incredulidade a consumindo. Mas então, enquanto todos estavam distraídos, Clara se virou lentamente. Seus olhos, uma combinação de raiva e desespero, se fixaram em Ana. Mãe, ela nunca quis que você soubesse. A frase caiu como uma bomba. Ana congelou. O mundo girou novamente, mas a confusão se instalou em seu coração. O que Clara estava dizendo? Ela mal tinha consciência do que estava acontecendo, e agora surgiu um novo segredo. O que isso significava? Clara e Marcelo trocavam olhares, e a angústia tornou-se evidente. A verdade é que nosso passado nunca foi o que pensamos. Clara continuou. E Ana mal conseguia acompanhar. O que mais estava escondido? A fumaça ainda girava em torno deles. Mas o principal estava claro. Segredos, mentiras e agora algo que parecia muito mais profundo do que qualquer um poderia imaginar. O homem encapuzado, o assassinato, o passado de Carvalho, a mãe. Tudo começava a alinhar-se, mas em uma direção sombria. Enquanto todos se moviam, Ana sentiu uma onda de desespero. A revelação sobre a mãe parecia um soco no estômago.
Por que Clara não havia dito nada? O que mais estava enterrado nesse passado obscuro? E mais importante, até onde iriam para proteger cada um de seus segredos? A cena estava longe de ser resolvida. Os policiais cercavam o lugar, mas Ana mal conseguia prestar atenção. O coração dela pulsou forte com uma nova questão. O que mais estavam escondendo? E como isso mudaria tudo? Ana sentia seu coração pulsar acelerado. As palavras de Clara ainda ecoavam em sua mente. Mãe, ela nunca quis que você soubesse. O mundo ao redor parecia se desvanecer. O que isso significava? O que mais sua família havia escondido? O sussurro das sirenes da polícia invadia seus ouvidos, mas nada parecia tão urgente quanto a revelação que acabara de ouvir. Clara havia guardado um segredo sombrio, e a percepção disso a cortou como uma lâmina. Ela se virou para Clara, que estava ainda mais pálida sob o brilho das luzes. O que você está dizendo? O que aconteceu com a nossa mãe? Cada palavra saía com dificuldades, uma espécie de urgência sufocante dançando em sua garganta. Clara olhou para Javier, um dos policiais que estava prestando atenção à conversa. A tensão entre eles crescia à medida que a fumaça ainda pairava no ar. Ana, precisamos fugir primeiro. Está tudo uma bagunça e eles... Clara hesitou, mas os olhos dela estavam cheios de um medo profundo. Eles não podem saber. Quem não pode saber? A insistência de Ana era quase visceral. O tempo parecia parar enquanto Clara olhava em volta, em pânico. A verdade se aproximava, mas ainda estava distante. O perigo crescia, e clareza parecia o objetivo mais distante possível. Então, em um movimento rápido, a segunda figura encapuzada surgiu novamente, arrastando-se dos escombros. A fumaça ainda girava ao redor, tapando a visão. O homem se ergueu em uma posição ameaçadora e, sem aviso, gritou: "Vocês todos estão fazendo isso mais difícil do que precisa ser." Era uma voz que Ana não reconhecia, mas a ferocidade era palpável, e a adrenalina disparou no corpo dela. "Clara, saia da frente!" Ana gritou, mas já era tarde demais. O homem atirou, mas não era para Clara, era para Carvalho. Um tiro certeiro que ecoou e fez o coração de Ana parar. Ela ficou parada, sem saber como reagir. O Dr. Carvalho caiu para trás, a expressão em seu rosto mostrando uma mistura de surpresa e dor. O que estava acontecendo? Era um ataque à luz do dia. E quando Ana olhou para Clara, encontrou os olhos da irmã cheios de horror. Ele sabia demais. A voz de Clara tremia. E pior, o homem que atirou não era um mero capanga. Ele estava fazendo parte de um plano maior. A verdade que se espalhava pelo ambiente parecia uma tempestade iminente. Ana não conseguia processar. Com um grito, ela avançou em direção ao corpo caído de Carvalho. Mas antes que pudesse alcançá-lo, um segundo homem encapuzado ergueu a arma. "Se mova, e você será a próxima." Os olhos dele brilhavam com uma intensidade que a gelou até os ossos. E então, com um movimento quase automático, Clara entrou na frente de Ana. Não faça isso." Ela os encarava, determinada. "Se você atirar, não vai conseguir. Saia do meu caminho." O homem gritou, mas Clara não se moveu. O conflito entre as duas irmãs tornou-se uma cena metafórica. Enquanto a tensão no ar pulsava, um silêncio mortal tomou conta, até que alguém gritou: "Mãe!" Ana congelou novamente. Haviam sombras que dançavam, na parte de trás da sala. O grito não era apenas um apelo de ajuda, era uma ligação emocional e dolorosa. Foi então que a verdade caiu sobre Ana como um raio. Ela se lembrou. A mãe, ela não estava morta. Havia boatos de que estava viva e escondida. As peças começaram a se encaixar de uma maneira aterrorizante.
Era tudo uma trama, e eles estavam inseridos nela de alguma forma. Os policiais começaram a entrar em pânico com a situação. As vozes subindo em um crescendo caótico. Precisamos evacuar. Este lugar vai desabar. E a evacuação era mais do que necessária. Está envolvido. Ele sabia que a mãe estava viva e nunca disse nada. Ana sentiu um frio profundo estender-se por suas veias. O pesadelo a envolvia em seu caos. A natureza da narrativa estava mudando em um instante. A relação de 4 pessoas se conectava em um emaranhado de histórias não contadas, decisões sombrias, o peso do silêncio que protegia segredos. A sirene cortou o som da confusão e a cena frenética tomou novos contornos. Ana olhou para Clara e nas profundezas daqueles olhos havia uma mistura de entendimento e um terror compartilhado. Precisava saber a verdade. E isso era mais do que sobreviver a um conflito. Era sobre descobrir o que o passado realmente escondia. Ana percebeu que a luta pela verdade poderia custar tudo. Um novo dilema emergia no horizonte, e o peso das escolhas a rodeava, ameaçando desabar. E no centro de todo aquele caos, a única certeza restava: até onde cada um deles estava disposto a ir para proteger seus segredos. O caos persistia e Ana estava paralisada. Clara, com lágrimas nos olhos, olhava para o corpo do homem encapuzado que tinha caído. A tensão era palpável. As sirenes cortavam o ar, misturando-se aos gritos de pânico e desespero. O hospital, que sempre foi um símbolo de esperança, agora refletia um campo de batalha. Precisamos sair daqui, Ana berrou, sua voz quase sufocada pela fumaça. Mas Clara não se movia. Ana, espere, precisamos entender tudo isso antes de fugir. As palavras da irmã soavam como um aviso. A cada segundo que passava, mais policiais chegavam. Entre eles estava Marcelo, o irmão de Ana. Ele se aproximou correndo, puxando Clara para perto. O que está acontecendo? Ele perguntou, a gravidade da situação evidente em seu rosto. A conexão entre eles parecia um nó apertado. Ana, ofegante, levantou as mãos. O Dr. Carvalho, ele estava envolvido com tudo isso. E a nossa mãe, Clara, disse que ela não estava morta. A revelação caiu como uma bomba, fazendo todos pararem e olharem para ela, perplexos. Marcelo franziu o senho. O que você quer dizer com isso? Ele olhou para Clara, buscando respostas. A sala estava cheia de vida e morte, suspiros e gritos, mas a verdade pairava como uma nuvem escura. Ouvindo os passos apressados, o Dr. Carvalho estava sendo levado por 2 paramédicos. Ele estava pálido, mas ainda respirava. Ana se lembrou da arma erguida, da cena de terror. Uma mistura de compaixão e raiva a invadiu. Precisamos fazer alguma coisa, Ana disse, enquanto se dirigia para onde Carvalho estava. Clara seguiu, mas Carlos a segurou. Você não sabe o que ele fez. Mas Ana não podia ignorar o que estava acontecendo. Ela se lembrou das palavras dele. Uma conexão silenciosa que estranhamente a fez sentir um toque de empatia. O que você sabe, Carvalho? O que aconteceu com a nossa mãe? As perguntas pairavam no ar, e o médico levantou a cabeça lentamente, parecendo mais vulnerável do que nunca. Ela estava em perigo, todos nós estávamos. Não havia escolha. As respostas não estavam completas, mas Ana sentiu uma conexão instantânea. Era como se as chaves para o passado estivessem se juntando e cada revelação revelasse um novo mistério. Clara respirou fundo, olhando para a irmã. Precisamos descobrir a verdade. Vamos reunir o que sabemos. Ana assentiu, a determinação crescendo dentro dela. Ok, mas precisamos esperar um momento seguro. Eles estão aqui para nos proteger agora. A cena ao redor deles
tornou-se um turbilhão de vozes e sensações. Os policiais foram organizando a evacuação. Todos estavam nervosos, mas em meio ao caos, Ana e Clara sabiam que a verdade sobre sua mãe era apenas o começo de uma jornada. Sabiam que essa batalha anti-sorrateira agora teria que ser enfrentada de cabeça erguida. Quando finalmente saíram do hospital, a luz do sol parecia ofuscante, quase como uma nova esperança. As sirenes ainda ecoavam ao fundo, mas Ana sentia uma centelha de determinação cercando-a. As sombras do passado estavam prestes a se desvanecer. Enquanto caminhavam juntos para a ambulância, Ana olhou para Clara e Marcelo. Vamos descobrir o que está escondido. Não vamos deixar o medo nos parar. O futuro era incerto e a escuridão ainda poderia trazer mais desafios. Mas uma coisa estava clara: elas não estavam mais sozinhas, e aquela busca pela verdade seria uma história para as próximas gerações. Uma história de coragem, luta e, principalmente, de união. E nesse momento de reflexão, uma voz suave reverberou em seu coração, imortalizando a certeza de que, ao compartilhar essa história, algo maior nascia. E agora, para você que chegou até aqui, este é o momento de agir. Se inscreva imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e continuar recebendo este conteúdo que muda vidas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa jornada.